Olá, graça e paz, queridos. Chegamos ao final daquele ciclo das 7 festas bíblicas anuais, que começou na Páscoa e terminou em Tabernáculos. Também falamos do sábado, do Shabá, a festa bíblica semanal. E hoje vamos falar de mais duas festas bíblicas extraordinárias. São bíblicas porque estão na Bíblia, obviamente, estão escritas aqui na Palavra de Deus. E são extraordinárias por 2 motivos. Primeiro, porque elas surgem depois das 7 festas bíblicas anuais. Elas não estão relacionadas nas 7 festas bíblicas anuais de Levítico capítulo 23. É a festa de Purim e a festa de Hanukkah. Muito bem, por isso que elas são bíblicas. Elas não estão relacionadas em Levítico capítulo 23, mas estão na Palavra de Deus. E são extraordinárias também por um segundo motivo, porque elas são fantásticas, espetaculares, né? E elas são extraordinárias. Então, as ordinárias são as que nós conhecemos já, as 7 festas mais o sábado, e estas são extraordinárias. Existem muitas outras festas que o povo de Israel celebra, mas estas 2 festas extraordinárias, elas recebem um destaque muito grande. Primeiro porque elas estão relatadas ali, relacionadas na Palavra de Deus. Nós vamos começar falando da festa de Purim. A festa de Purim está lá no livro de Ester. O livro de Ester registra a festa de Purim. O que significa Purim? Purim significa sortes, destino. E surgiu esta festa por causa de uma grande vitória que o povo de Deus, o povo de Israel, teve sobre o malvado Amã. Amã era uma amalequita, e os amalequitas tradicionalmente sempre foram inimigos do povo de Deus. E nós sabemos que por trás do natural existe uma ação espiritual. Então, por trás do povo de Israel, das ações, dos ataques que o povo de Israel, a nação de Israel sofria, por povos, por inimigos, por exércitos, por trás havia, e há ainda hoje, uma ação espiritual satânica, com o objetivo de impedir a chegada do Messias. Você sabe que o Senhor Jesus, ele vem de Israel, ele nasce ali da tribo de Judá, da família do rei Davi, e o povo de Israel é o povo que ele vem milenarmente sendo preparado e sendo usado por Deus para trazer o Messias à terra. E como de fato trouxe. Mas a gente vai ver ao longo da história o povo de Israel sofrendo ataques e chegando à beira da sua destruição, da sua eliminação da face da terra. Então veja que há sempre uma ação espiritual ali contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Hoje a gente tem visto isso também sobre a igreja, contra a igreja. Mas vamos continuar falando aqui sobre Israel e sobre o livro de Ester e esta festa de Purim. Muito bem, então Amã, que era o primeiro-ministro do rei lá da Pérsia, do rei Xerxes, Assuero, e ele, como primeiro-ministro ali, ele elaborou um plano para a destruição dos judeus. Os judeus estavam sob o domínio do Império da Pérsia. A Pérsia dominava 120 províncias ao redor do mundo. Era um grande império, o Império Persa. E Israel estava ali como colônia
também deste império. Muito bem. Amã então elabora um plano para destruir os judeus. E o rei concorda, o rei assina um decreto para que isso pudesse acontecer. E Amã joga os dados e tira a sorte. Ele joga os dados para ver o dia, determinar o dia em que iria fazer a destruição dos judeus, levar a cabo a destruição dos judeus. Muito bem. Só que aconteceu uma coisa aí. Enquanto Amã está bolando esse plano maligno, Deus está agindo. Deus está agindo. Até bem antes do plano de Amã ser elaborado, Deus já estava agindo por trás, no oculto. E a rainha, a esposa do rei Xerxes, ela é deposta, e você vai ler toda essa história no livro de Esther. Ela é deposta, e então se faz uma busca por uma nova rainha, e faz uma espécie de um concurso de beleza. E aquela menina escrava, uma menina estrangeira, Esther, ela tinha um nome persa, mas ela era judia. Ela era uma estrangeira ali da Pérsia, na Pérsia. Ela é escolhida, ela cai na graça do rei, e ela é escolhida como nova rainha. Muito bem, Esther, que embora tivesse o nome persa, Esther era uma judia, estava agora como rainha. Amã não sabia, ninguém sabia que Esther era judia. Quando ele faz o decreto de exterminar todos os judeus, ele não esperava que a rainha, a esposa do rei, a esposa que o rei amava, fosse uma judia e que também está debaixo desse mesmo decreto de extermínio de todos os judeus. Então, olha que coisa tremenda. Esther, então, ela vai até o rei e intercede pelo povo de Israel. E ela, então, desmascara Amã e mostra para o rei que Amã é um malvado, é um homem mau. Amã estava tramando a destruição dela e do povo dela. Amã, então, é condenado à morte, ele e a sua família, e o povo de Israel recebe um outro decreto assinado pelo rei. Ele não podia desfazer o primeiro decreto, por causa da lei deles, mas ele podia fazer um outro decreto. Então ele emitiu um outro decreto, dizendo que naquele dia, o dia em que Amã jogou os dados e determinou o extermínio dos judeus, ele agora faz um novo decreto dizendo que neste dia o povo de Israel poderia se defender. Então Israel recebeu armas, foi preparado para se defender nesse dia, e nesse dia teve uma grande vitória. Então o que estava determinado para o povo de Israel, que seria o extermínio, se transformou numa grande vitória do povo de Israel. O povo de Israel se tornou vitorioso, e o primo de Esther, Mardoqueu, que durante todo esse processo estava acompanhando Esther, se torna o primeiro-ministro, e então se estabelece a festa de Purim. Purim quer dizer sortes ou destino. E esta festa celebra a mudança de destino, a mudança de sorte do povo de Deus. Eles seriam exterminados e tudo mudou, inverteu. Eles foram honrados, eles foram elevados. E eu quero ler aqui versículos finais desse livro de Esther, está lá no Esther capítulo 9, versículos 29 a 32. Diz assim a palavra de Deus: Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus,
das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes. E acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Então está aí este texto falando assim do decreto da rainha Ester agora, decretando, estabelecendo essa festa para ser observada por todas as gerações. Todos os judeus, todos os israelitas deveriam celebrar essa festa. Essa festa é celebrada até hoje em Israel, em todos os lugares do mundo. É uma festa muito alegre que eles celebram essa mudança de sorte. Muito bem, queridos. Vocês sabem que eu sempre trago uma aplicação prática das festas bíblicas para nós, para os nossos dias, e não vai ser diferente com essas duas festas extraordinárias, começando de Purim. O que Purim diz para nós de forma prática? Primeiro, diz que Deus é aquele que está conosco, agindo na nossa vida, cuidando de nós. Deus está cuidando de você, querido, mesmo que você não veja. Sabe, quando o inimigo trama algo contra você, antes dele tramar, Deus já preparou um escape, uma saída, já preparou algo que vai anular essa ação de Satanás. Então descanse. O livro de Ester é um livro da Bíblia que não aparece o nome de Deus. Por que isso? O que Deus queria nos comunicar através desse fato de ter um livro na Bíblia onde o nome dele, o Senhor Yahvé, não aparece? O Senhor queria nos comunicar que nem sempre ele precisa aparecer para cuidar de a gente, cuidar de você. Nem sempre. Sabe? Jesus disse que estaria conosco todos os dias até o final dos tempos. Você olha, você não vê Jesus, parece que ele não está com você, você não está vendo, mas ele está. Ele está agindo, ele está cuidando de você. Ele tem feito isso todos os dias e continuará fazendo. Essa é a mensagem que o livro de Ester traz. O Senhor cuida de nós, mesmo quando nós não o vemos. Outra mensagem que o livro de Ester traz é que Deus muda a nossa sorte. Sorte aqui é no sentido de destino. Então Deus muda o nosso destino. O inimigo traça um destino de derrota, de desgraça. E por um momento, parece que o inimigo vai conseguir manter aquele destino que ele traçou para mim, para você, para qualquer servo de Deus, mas ele não consegue. Deus muda, Deus inverte, surgem situações que mudam tudo. Quero dizer para você que vem situações aí que vão surgir e que vão mudar esse destino que parece que é um destino ruim para a sua vida. Creia nisso. O Senhor muda destino. Amém? Agora tem um outro fato, uma outra aplicação. Esta é bem espiritual, que eu quero deixar para você nesse estudo. Sabe? É uma aplicação que diz respeito ao futuro de Israel. Você sabe que Israel seria eliminado ali se Ester não fizesse uma intervenção junto ao rei. Agora, quem era Ester? Ester, ela era da mesma nação do rei. Ester era persa? Não. Ester era judia, né? Então, Ester era uma estrangeira que se casa com o rei. Agora, olha a semelhança, querido, com a igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela é uma estrangeira.
não é? Era uma estrangeira. Nós somos chamados, considerados o quê? Gentios. O que são gentios? São povos de outra nação, outras nações, né? Diferentemente da nação de Israel. Mas como gentios, nós nos tornamos a noiva do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. E mais, nos casaremos com Ele. Quando será este casamento? Na festa das trombetas. No arrebatamento, a noiva é arrebatada pelo noivo. E nós aprendemos também que no Yom Kippur, o Senhor Jesus aparece para os judeus e é o momento deles reconhecerem Jesus como Messias e se converterem, não é? Agora, o Yom Kippur vem depois de trombetas. O que nós vamos estar fazendo lá neste casamento com o rei? Nós vamos estar lá no Palácio Real. O que nós podemos fazer pelos judeus? O que nós podemos fazer? Nós podemos interceder, podemos pedir por eles. Então, olha que exemplo tremendo, né? Esther está com o rei e ela intercede pelo povo judeu para que ele não pereça. Nós estaremos com o rei, intercedendo profeticamente pelo povo de Israel, para que ele reconheça Jesus como Messias, para que quando o Senhor vier, eles o aceitem e eles sejam salvos da destruição. Então isso é uma ilustração assim muito interessante, não é? Para que nós façamos a intercessão quando a gente for para o céu, né? Isso é para nos mostrar que nós devemos ser intercessores do povo de Israel. Já hoje, já nos dias de hoje, a gente orar por Israel. Eu quero nesse finalzinho aqui, agora o sol está no alto agora e há muita luz aqui, há muita iluminação aqui nesse momento, né? Isso é o sol que está chegando nesta manhã aqui onde estou preparando esse vídeo. E eu quero orar pela sua vida e orar junto com você por Israel. Amém? Então vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, pelo livro de Esther, por essa mensagem tremenda, pela festa de Purim que nos lembra que o Senhor cuida de nós, mesmo nós não vendo o Senhor, sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Também te agradecemos, porque o Senhor muda a nossa sorte, o Senhor muda o destino, todo aquele destino de derrota é transformado num destino de vitória. E é o que eu creio e profetizo sobre cada um que está assistindo este vídeo. Também, meu Pai, entendemos profeticamente que a igreja, sendo estrangeira, sendo gentia, ela tem a oportunidade, o privilégio de interceder por Israel. Guarda Israel, abra os olhos de Israel, que eles possam ver o Senhor Jesus como Messias, reconhecê-lo, se arrepender, crer e receber a grande salvação que o Senhor Yeshua trouxe para nós e para eles também. Muito obrigado, meu Pai, continua conosco, é o que eu te peço, te agradeço, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, shalom, até o próximo estudo.